título da mensagem hoje: características do discipulado cristão. Nós estamos fazendo uma pregação expositiva em Mateus e nós já estamos na 11ª mensagem em Mateus. Queremos aprender com o Senhor através das mensagens expositivas, através da pregação expositiva. Nós queremos estudar todo o Evangelho de Mateus. E é interessante, meus queridos, nós entendemos algumas coisas de como a Bíblia chega até nós. Na tradução do Novo Testamento, há basicamente dois textos gregos, dois tipos de textos gregos. Um que é chamado texto crítico, que é o texto mais antigo, que ele está mais perto da época de Jesus. Há uns 2 ou 3 manuscritos do texto crítico, do texto antigo. E esse texto, às vezes as pessoas podem falar que ele é o melhor, mas nós não sabemos se ele é o melhor, porque não tem como saber. Ele pode ser o melhor e guardado, ou ele pode ser uma versão a qual a igreja não gostava muito e colocou num jarro de barro lá e guardou por não usar. Nós temos uma outra fonte do texto grego, que é o texto majoritário, que já são manuscritos do século 6, 7, 8 de Cristo, em que há muitos textos. Então poderia-se dizer que talvez esses textos seriam melhores, porque havia muitas cópias e eles continuam a ser copiados na igreja. Mas, ou pelo texto crítico ou pelo texto majoritário, o importante é que a palavra do Senhor chegou a nós e as diferenças que há neles não atrapalha nós de nenhuma maneira entendermos as principais, ou melhor dizendo, todas as doutrinas bíblicas. Nós podemos entender a Bíblia também pelos seus métodos de tradução. Existe a equivalência formal, tá? E também a equivalência dinâmica. A equivalência formal seria aquela tradução, tem algumas versões, não vou falar agora, que traduziram a palavra por palavra, tá? E existe a equivalência dinâmica, que traduz o original e pergunta o sentido da equivalência dinâmica de toda a frase, de todo o texto para o contexto de hoje, tá? Qual que é o melhor para nós traduzirmos? Depende do objetivo, tá? Se é um objetivo estudar palavra por palavra, ou se é um objetivo de aprender para a contextualização de hoje, nós vamos ter os dois métodos. Uma coisa que é melhor para nós entendermos na pregação expositiva, a meu ver, a equivalência dinâmica, porque lá quando está em Filipenses capítulo 2, versículo 1, fiel é amai-vos uns aos outros com entranháveis afetos. A palavra entranháveis, que vem do grego, ela significa tripa. Então não daria para nós dizermos, amar-nos aos outros pelas tripas. Pastor, não tem muito sentido. Hoje não tem muito sentido, mas na época que foi escrito, havia um pensamento de que as emoções, os sentimentos estavam nas tripas. Talvez é por isso quando a gente fica nervoso, dá um piriri, a gente vai pro banheiro, né? Tem aí talvez até um pensamento da época. Então hoje a sede das emoções num pensamento atual seria dizer o coração. Um outro problema está ali no hebraico, no Salmo 89, versículo 17, onde fala que temos força, depois tu és a glória da sua força e no seu favor será exaltado o nosso poder. A palavra força aqui, quando está falando do Salmo 89, era quando eles queriam dizer a força de um touro, que um touro tinha muita força, tem ainda, mas era uma potência de força para lavrar, para carregar alguma coisa, era realmente muita força, e eles acreditavam que a força estava no chifre. Então não dá para traduzir força, se for fazer uma tradução de equivalência formal como chifre, ficaria totalmente sem sentido. Por que, pastor, você está dizendo essas coisas? O que está escrito? Quero dizer,
Eu quero explicar porque eu venho a manifestar-se dessa maneira. Um dos textos mais conhecidos, que quando nós chegamos na igreja, nós começamos a falar ele, nós começamos a recitar as crianças. Hoje pela manhã, alguns estavam recitando, é João 3,16. E lá começa de jeito, vamos falar, igreja? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que Ele crê, não mereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. É importante a gente entender alguns preceitos da língua. Qual que é a primeira palavra desse texto? Qual que é? Porquê. Que jeito que é esse porquê? Hã? Vai rapidinho então, as alunas a minha aqui, vai, já foram alunas. Que jeito que é esse porquê? Junto sem acento. Isso, sem o acento. Porquê é assim? Tem 4 tipos de porquê. Tem o porquê junto, tem o porquê junto com acento, tem o porquê separado sem acento e tem o porquê separado com acento. Pastor, explica. Vem outro dia que eu explico na aula de língua portuguesa. Mas eu quero dizer que é importante a gente entender o texto bíblico e ver o que o texto fala, porque quando nós vamos para Mateus capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: vendo as multidões. O texto nessa noite foi lido de 2 maneiras, e eu estou lendo pela terceira. Nossa irmã Duda veio e leu. Tivemos um vídeo, Jesus falando, e ali fica a imagem que dá para a gente perceber mais ainda. E agora eu vou ler novamente, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Eu quero falar desse los. Esse los é um pronome, é uma conjunção ali, a junção de um pronome que significa eles, um pronome oblíquo. Meus queridos, às vezes nós olhamos esse texto aqui e nós começamos a imaginar que Jesus ensinou toda a multidão. Jesus ensinou a multidão sim, porque a multidão estava sempre com ele, a multidão estava sempre olhando com ele. Mas Jesus chamou para próximo os discípulos, e nós temos a certeza, nós não precisamos olhar no grego, nós não precisamos entender do grego, é só realmente nós olharmos a língua portuguesa como de fato ela é, e olharmos o que diz a Bíblia e pedir a Deus orientação e sabedoria para aprendermos, ensiná-los. E Jesus estava aqui para ensinar os discípulos. Pastor, mas que diferença isso faz? Faz muita diferença, porque nós vemos que Jesus, ele quer ensinar a todos, mas Jesus, ele quer um relacionamento pessoal com algumas pessoas, não porque ele escolhe como especiais, porque ele quer mostrar um exemplo que nós devemos nos relacionar não somente com a multidão, nós devemos ter aquelas pessoas que são próximas a nós, que são perto de nós, e que nós vamos ter uma vida discipular com elas. Então, se nós vemos o sermão da montanha, é para todo mundo, é para todas as pessoas, mas quando Jesus disse, ele entregou de uma maneira muito particular a algumas pessoas que andavam com ele, que ele chamou, que quando ele passou pelo lago de Genezaré, ou pelo mar da Galileia, como você quiser dizer, e ele chamou essas pessoas para serem seus discípulos, e ali ele tinha algo especial para essas pessoas. O desafio da igreja hoje é uma igreja que tem uma vida discipular, é uma igreja que tem uma vida de discípulo. Uma vida de discípulo é vida, não é, de olho no olho, é vida, não é, vamos falar aqui igual caipira, de brilho nos olhos. Sabe, aquele negócio de nós olharmos um olhar do outro, que nós realmente entender quando o outro olha para nós, nós sabemos já fazer uma leitura, até muitas vezes do estado de alma que ele está, porque nós temos afetividade, porque nós andamos junto, porque nós estamos sempre perto, e nós conseguimos olhar no olho do outro. E você sabe muito bem que as pessoas que você olha no olho de perto são pessoas às quais você tem uma certa afinidade, muita afinidade.
Então, o desafio, as características do discipulado cristão, é uma característica de realmente de estar junto, de compartilhar, de dividir não de dividir o outro, mas de repartir aquilo que eu tenho com o outro, de retribuir, de estar realmente preocupado com o outro, porque se o outro está do meu lado, se ele está sofrendo, isso tem que me incomodar, isso tem que ser alvo da minha visão. E Deus não está aqui mandando eu olhar para a multidão, Jesus está falando para os seus discípulos. Mas a multidão aprendia, mas aprendia olhando de longe, aprendia pegando algumas coisas que Jesus falava. Teve um momento que Jesus ensinou a multidão, mas nesse momento Jesus estava num relacionamento discipulador com os seus discípulos. E sabe que está faltando muito hoje, meus queridos, em todas as instituições humanas, principalmente as famílias, relacionamentos saudáveis. Porque às vezes, meus queridos, nós estamos morando na mesma casa, mas estamos distantes demais. As pessoas passam pelos corredores da casa e não trocam os olhares. A gente põe culpa à vida moderna, mas eu quero dizer uma coisa a você: a vida moderna ela facilita a gente ter olhares, porque a gente tem instrumentos hoje que facilitam a nossa vida. A vida ela se tornou em certo ponto mais fácil, não é? Se nós pegarmos aí como que era na década de 60 muitas coisas, tá? Às vezes eu encontro os amigos do Instituto Retribuir, eles ficam falando como que era aqui em Flórida. Eu fico sabendo de cada coisa, eu tinha isso, aquilo outro, né? E eu vejo como que as coisas eram mais difíceis do que hoje, mas se tornou, parece que ao contrário, algumas coisas estão mais difíceis hoje, porque nós não estamos querendo nos relacionar. E hoje, estava passando a minha timeline, e eu não li a reportagem, mas só li o título, que um determinado país do mundo já está tendo tem um projeto e pelo jeito vai ser um sucesso, pelo que ali estava falando no título daquela reportagem, daquela matéria, as namoradas robôs. Eu não quero não, tá? Então tá bom, né? Mas tem gente que quer. Tem gente que quer. Se eu dar uma espremidinha aqui e falar assim: ah, pastor, é bom, não vai reclamar. Não é? Isso mostra a nossa dificuldade em se relacionar. Vocês dão risada, mas já falei para vocês: há locais onde há amigos, que alugam amigos. No Japão já tem isso. Amigos de aluguel. Pessoas que não têm ninguém para sair, pessoas que não têm ninguém para se relacionar, vai lá, passa o seu cartão, não é? E aluga um amigo por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você está percebendo que mundo doido que nós estamos chegando? Você está percebendo? Quantos amigos você tem no Facebook? Ó, pastor, no primeiro perfil eu tenho 5 mil, no outro eu estou indo para 3 mil, 8 mil amigos. Ah, tá. E você conversou com quem hoje? Com quem? Olho no olho, sentindo o cheiro, em profundidade, relacionamento. Nós vamos ver o que teologicamente diz o texto, mas eu quero gastar tempo com isso. Jesus pegou um dos sermões que é um dos mais conhecidos, uma das passagens que Jesus assim, de toda a história da Bíblia. Esse texto, ele é muito falado, ele é muito voltado nele, as pessoas dão muito valor. Jesus deu uma coisa preciosa, algo fantástico, algo de profundo ensinamento. Não foi para a multidão, foi para a multidão também, mas primeiramente
Ele deu aos seus amigos. Eu quero fazer umas perguntas a você. Pai, irmã, você tem falado com o seu filho olho no olho, zóio no zóio? Eu vi pela tensão que vocês ficaram. Cri, 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 cri. Porque nós começamos a ficar numa automatização, numa robotização, num chatbot. Hoje você vai, o telemarketing vai sumir porque vão ser tudo robôs que vão responder. Então você liga lá alguma coisa, você manda um e-mail, alguma coisa, é uma mensagem pronta. Você está ficando assim, eu estou ficando assim. Porque a gente não para muitas vezes para conversar olho no olho. Às vezes a falta dessa atitude é tão grande que quando nós começamos a olhar a pessoa desvia o olhar, ela não consegue. Ela não consegue travar uma conversa olho no olho, ela desvia o olhar, conversa, porque não está acostumada. E nós podemos falar, já falei, eu já preguei várias mensagens com o tema o olhar de Jesus. Lembra de Pedro? Pedro negou. Mas a hora que ele estava negando, Jesus ao longe olhou. E o olhar de Pedro e Jesus se cruzaram. Por que aquela mensagem do olhar de Jesus foi tão forte para o olhar de Pedro? Porque Jesus e Pedro tinham um relacionamento forte. Jesus tinha providenciado, tinha mantido, tinha construído um relacionamento discipulador muito forte com Pedro. E por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria se aparecer? Sim. Jesus queria aparecer para mim, para você, para fazermos o mesmo. Nós olharmos. Quantas vezes marido e esposa não param para conversar olho no olho? Conversar. Não para brigar, não. Conversar. Não, pastor. Não, pastor. Esse negócio. Quem trabalha com vendas sabe do que eu estou falando. Se você for vender alguma coisa e não olhar no seu cliente, você não vende nada. Alguém aqui já vendeu? Alguma coisa? Já vendeu, não é assim, irmão? Não é? Estou vendendo pamonha. Compra pamonha, compra pamonha, 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 pamonha. Aí o Sérgio fala, dá assim, tá bom, Sérgio. Tá pamonha, pamonha. Bom, Luiz, é 5 pamonha. Só na minha ideia. Porque o vendedor de pamonha assim, ele é um pamonha. E não vende pamonha. Porque ele não olha no outro. Porque as pessoas querem ser vistas, querem ser olhadas, querem ter contato, olho no olho. E muitos, meus queridos, dos problemas que nós temos espirituais, não quero espiritualizar tudo, nós temos problemas espirituais porque nós não olhamos o olho no olho, porque nós não olhamos com profundidade o outro. Porque Jesus fala para nós vermos Deus no irmão. Muitos dos problemas que a sociedade tem emocional, e cada dia aumenta-se mais o adoecimento mental, é porque as pessoas perderam a prática de olhar olho no olho. Não é? Como era bom, e quem puder volte, e quem já está fazendo, faça. Comer à mesa. Porque a mesa
é um local maravilhoso, principalmente se tiver comida, né? Principalmente se tiver comida, se tiver com fome, vai, juntou tudo. Você está ali, 4 pessoas, uma mesinha quadrada, 2 ovos fritos, vão ter que dividir metade para cada um olhando para o outro, comendo e nutrindo os olhares. Já falei para vocês e vou falar novamente sobre aquilo que o Winnicott já colocou, que quando a mãe está amamentando, onde fica o olhar da mãe? No bebê. Em que parte que sempre vai o olhar dela? Para os olhos do bebê. E o bebê que não sabe de nada, você que pensa que ele não sabe de nada, você que pensa que ele não sabe de nada, onde está o olhar dele? No olhar da mãe. Essas cruzadas de olhar é o que produz muito da personalidade desta criança. Meus irmãos, o texto ele vai ensinar várias coisas. Ele vai ensinar as bem-aventuranças, ele vai falar da luz, ele vai falar do sal da terra, conceitos da fé cristã fantásticos. A base da igreja está aqui, mas Jesus chamou, olha, vem cá. Pedro, Tiago e João no barquinho, esses dias nós cantamos, né, junto às crianças, Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia, né, e os outros, vem cá, eu quero ter uma conversa com vocês, uma conversa diferenciada. O texto vai ensinando muitas coisas, mas eu gostaria que desta noite você saísse daqui com o que Jesus deixou de exemplo. Irmãos, às vezes nós queremos tanta multidão, e Jesus não quis a multidão. O que hoje as pessoas querem, né? Você pega os jovens, né? O sonho dos jovens é ser um youtuber famoso, né? E aí tem, como é que é o nome daquele lá que eu acho, não gosto muito dele não, o povo gosta, o Whindersson, como é que é o nome dele? Fala o nome aí. Nunes, né? Como é que é? Nunes, Whindersson Nunes, né? A juventude, que é isso aí, antes queria ser jogador de bola, as meninas queriam ser modelo, e assim vai, hoje mudou as coisas. O pessoal quer ser, né, um youtuber. E aí o que acontece? Que as coisas não são como são, as coisas são diferentes. No início desse ano, um senhor de 72 anos, ele vai lá e faz uma slime, uma massinha. O Nelson Papinho, né? Vai lá, em 2 ou 3 dias ele teve 3 milhões de seguidores, mas não sei quantos milhões de acessos. Mas o que as pessoas viram naquele senhor? Sinceridade, ele comunicou com um olhar muito simples. Um senhorzinho de 70 e poucos anos, fazendo uma massinha de criança. Você viu, Duda? Você viu? Eu também vi. Eu até posto ele. Eu falei, mas olha só que legal. Eu tenho certeza que quem não viu, depois eu falei isso, vai ver. Comunicação com o olhar. Como que os maridos têm se comunicado com as esposas e vice-versa? A gente fala que no passado os pais davam uma olhada e se desse uma mexida no bigode, ai meu Deus, o couro largou. Não é? É assim. Mas hoje, né, os pais não estão olhando mais as pessoas. Quantos jovens que vêm até mim, como pastor, como professor, como pessoa. Quantos jovens vêm conversar comigo sobre sofrimento? E a hora que a gente começa a ir mais fundo, a gente consegue descobrir que grande parte daquilo é falta de relacionamento, falta de alguém. Eles têm a percepção muitas vezes
que ninguém olha para nós. Vamos aprender com Jesus a olhar para quem é importante. Vamos deixar de querer olhar a multidão. Jesus olhou para os dois. E aí Jesus sentou e começou a ensinar, falou: olha, vocês aqui, ó, vocês que estão perto de mim, que eu olho para vocês, eu olho no olho de vocês, eu sei que aqui, ó, tem gente que vai negar, eu sei, Jesus, eu pensava assim, vamos tentar imaginar o pensamento de Jesus, né? Eu sei que aqui tem gente que vai me trair, tem gente que vai me abandonar, mas vocês que aqui estão, eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu quero dizer que vocês são especiais para mim. E vocês são tão especiais que eu vou ensinar coisas especiais a vocês. Por isso que Jesus